Amém. Vamos orar primeiro, queridos. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, retomando agora as nossas aulas, né? Mesmo os alunos presenciais, assim como o pessoal online, tem acesso no canal, todas as ministrações, fica lá gravada, né? A pastora Rosiane falou que é bênção. Eu nunca assisti uma aula minha lá, não, vou assistir depois, mas ela disse que as aulas é boa. E a plataforma não, a plataforma só os alunos IAD que têm acesso às apostilas, mas as aulas todos, depois às vezes fica uma dúvida, pode voltar lá, amém? Pai, te damos graça por esse tempo, Senhor, por estarmos retornando às aulas, no meio de uma crise, Senhor Deus, que tem assolado as nações, os povos, mas a palavra profética que tem sido liberada é que o Senhor esconderá os teus no esconderijo do Altíssimo. Por isso nós retomamos com todo o cuidado, Senhor, mas acima de tudo com o coração cheio de fé. Senhor, nos instrui, nos ensina, nos capacita, nos renova, nos faça fluir de uma maneira poderosa, que a tua boa mão esteja estendida sobre nós, nos abençoando, Senhor. Quero abençoar essa nova turma, os alunos que iniciam hoje, os que não vieram hoje, mas na próxima terça estarão presentes aí, os que estão acompanhando online, Senhor Deus, que vão fazer à distância, que o Senhor abençoe, que o Senhor resplandeça sobre a vida deles, que a glória do Senhor seja manifesta na vida e no coração de cada um deles. Nós oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Só uma dúvida, não sei se o Douglas, o pessoal trouxe aquela ficha preenchida. Não, senão para trazer depois, não tem problema não. Porque como vê a foto, né, a gente imprimiu, mas nunca fica bonitinha. Que aí a gente já pede a carteirinha. Tá? O pastor Wanda está preparando para pedir de todo mundo de uma vez, porque aí a viagem até Suzana é mais rápida. Amém? Vamos lá. Vamos acompanhar junto aí, o Elton vai acompanhando na mente aí. Está aí a introdução na sua página 113, é isso? Deus promete que sua palavra nunca ou não voltará vazia para Ele. E para que isso aconteça, duas coisas são necessárias. Primeiro, empregar a palavra. Segundo, conhecer a palavra. A Bíblia diz assim, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Vocês erram por não examinar as Escrituras. Eu fiquei pensando nisso hoje e fiquei analisando como é diferente quando a gente aceita Jesus, a matéria é evangelismo, e depois que a gente está um tempo na igreja. Eu fiquei lembrando hoje, para a gente fazer terça-feira que vem, não sei como que a gente vai denominar, uma brincadeira, vamos dizer assim, de quem mais vai acertar versículos sem ser sequencial. Porque o cara, vamos falar versículo, vamos, o Senhor meu pastor e nada me falta lá. Então me faz não vale sequencial. Porque quando a gente é novo convertido, como a gente sabe versículo de cor? Mas depois do tempo, eu fiquei pensando, não era você o contrário? Eu já tenho, talvez eu seja o mais novinho, eu sou novinho na fé, estou aprendendo ainda, mas eu já tenho 30 anos de evangelho. E eu cresci dentro da igreja católica, seminarista, para ser padre, eu estudei para ser padre, porque eu estava lá dentro do seminário. E depois de 30 anos, às vezes eu fico lembrando, eu falo, eu sabia mais versículos antes. Será que eu diminuí de ler a Bíblia? Ou será que eu parei de aplicar mais eles na minha vida? Porque quando você aplica na tua vida, você não esquece. Mas um dos segredos do evangelismo é conhecer a palavra de Deus e saber usar. É empregar a palavra. Então será que passa o tempo, nós deixamos de empregar mais a palavra? Porque pastor, irmãos, quase não prega, mas resolve o problema, que é uma beleza. Eu lembro de eu jovem, casado já, mas não pastor à frente de uma igreja, como evangelista, ou até mesmo como pastor, mas não dirigindo uma igreja. Como eu pregava? De manhã, de tarde, de noite, quinta, sexta, quarta, tinha uma agenda louca. Hoje, para poder ir na igreja de um filho, tem que programar. Janeiro, fevereiro, março e abril, não consigo, não tem agenda.
Lá para maio, aí a gente consegue. Mas para pregar na igreja, eu acho que eu preguei aqui na cantata de Natal. Dia 23, não lembro quanto foi, 23, 24. Mas conversar com o povo é o dia inteiro. O obreiro deve conhecer o versículo ou os versículos, aplicar em cada caso e saber onde encontrá-los. Não se espere que um conhecimento deficiente pela metade seja tudo que se necessita. Lembre-se que a palavra de Deus que vai ser entregue e deve ser entregue corretamente, mesmo as mais curtas partículas de ligação. Por quê? Porém, portanto. O que o autor quer dizer? Veja bem, tem gente que vai pregar, ou vai ensinar, ou vai ministrar, ou vai evangelizar alguém, e ele diz assim: eu não me lembro bem onde está escrito. Mas se você não lembra, o que você vai falar? A gente escuta isso no púlpito. Irmãos, eu não tenho certeza. Você vai ensinar o que você não tem certeza? Eu acho que estava escrito. Eu sempre ensino uma técnica. Na dúvida do endereço, fala: irmão, está escrito. Se você não sabe o endereço, livro, capítulo, cuidado. Eu tenho um pastor que vocês vão conhecer aqui, o pastor Fabrício. Ele é nosso filho, dirige uma igreja aqui próximo, no Lajeado, e ele é uma Bíblia ambulante. Livro, capítulo e versículo. Eu acho que ele sabe até as sequências dos versículos dentro do tema. Mas nem todos são assim. Mas você não pode chegar na frente ou na igreja, ou você evangelizar alguém e você colocar já a dúvida na cabeça da pessoa. Como que vai evangelizar ela? Então, o porquê, o porém e o portanto tem um significado. Com frequência encerram tesouros de significado que não se deve desprezar. Sempre essas palavras, ou esse porquê, porém, portanto, sempre ele traz uma chave, um tesouro, algo especial que deve ter cuidado. Que se eu não souber usar no momento certo, na hora certa, em vez de eu evangelizar e ganhar alguém, eu acabo matando. A exatidão igualmente inspira confiança. Se aquele com quem se trata tem a sensação de que o obreiro sabe do que se fala, suas palavras terão muito mais peso do que se tivesse conhecimento superficial. Com que frequência tenho ouvido algo como o seguinte: há um versículo na Bíblia, creio que está nas epístolas de Paulo, não lembro direito, eu acho que está escrito lá em Paulo. Bem, se na primeira ou na segunda carta, eu também não sei, mas de qualquer forma, diz mais ou menos assim. Não lembro exatamente como está escrito, mas é mais ou menos, irmão, acabou a mensagem. Acabou. É igual um cara vai falar para alguém de dízimo e ele não é dizimista. É igual o camarada que vai falar: olha, você precisa perdoar, mas o coração dele está cheio de mágoa e raiva de alguém, com vontade de voar no pescoço. Eu ministrei com um pastor essa semana e ele falou assim: eu estou limpo, eu estou bem, eu sei que eu estou com muita raiva do meu irmão, se eu pudesse eu voava no pescoço dele, mas está de boa. Como que está de boa? Como que eu vou ensinar para alguém se eu mesmo não vivo? Olha, eu não me lembro exatamente como está escrito, é mais ou menos assim: quais são os resultados? Imprecisão, dúvida, completa falta de segurança. Quanto melhor seriam os resultados que o obreiro pudesse dizer. Aqui em João 3,7 diz: não te admires de eu te dizer. E apontando a passagem, o obreiro coloca a Bíblia nas mãos do seu interlocutor e deixa que a lei, está escrito, João 3,7, abre aí. Aí quando o cara vai abrir, você vai lá e cita o versículo. O cara fala: meu, o cara sabe do que está falando. É a mesma coisa que você parasse e pensasse profissionalmente. Se você falar comigo de administração, de gerenciamento, de network, eu vou saber falar porque é a minha área. Eu sou formado em administração, gosto de administração. A minha esposa fala que eu não sei viver sem papel e caneta. Ela me deu um tablet, eu acho que eu uso mais o meu caderno de anotação do que o tablet. Agora, se você falasse
pastor Douglas dissesse assim, Marcelo, vem me ajudar aqui no equipamento de gás. Até hoje eu estou tentando descobrir. Ela falou, o que é o agir lá? Eu falei, eu acho que deve ser transformar aqueles fogão antigos lá dos prédios em gás, porque é a coisa mais perto que eu entendi agir no gás. Também isso, mas tem mais coisa. Eu mudei para o prédio, eu fui precisar fazer essa mudança do meu fogão. Então eu cheguei lá no prédio, levei o fogão, eu falei, é diferente esse registro, esse negócio aqui, como que eu vou ligar essa bexiga aqui? Aí liguei na moça da mulher e falei, olha, eu mudei para um prédio agora, como é que funciona? Ela falou, não é registro assim não. Tem que trocar todos os negocinhos da boca do fogão, o registro, não sei o que, e tem que ver o seu gás aí, se é um botijão grande ou se é o gás encanado. Eu falei, rapaz, é complicado. Aí ela falou, não, vou te passar o telefone do técnico. Liguei no cara, o cara veio meia hora. Falou, ainda regulou, você quer duas bocas altas, duas bocas baixas, você quer tudo alto, porque o gás encanado é diferente. Se você tiver tudo alto, queima rapidinho. Olha aqui, ó. Não, diminui, irmão, porque aqui em casa a gente é velho, então é melhor manter regulado. Mas eu entendo disso? Não. Como que eu quero pregar o evangelho se eu não entendo? Está cheio de gente pregando chamando Jesus de Genésio. Tem pessoas que vai e fala, como por exemplo, eles falavam isso com o Hélio, né? O cara vai lá e fala, não tem chofar, tem talit, tem castiçal, tá judaizando, tá ajudando o povo, tá ajudando, não é, porque não conhece a palavra, não examina, não lê. Agora se o cara confunde tudo isso, imagina falar de Jesus. Dediquemos, portanto, tempo para estudar a Bíblia, saber de que versículos necessitamos, sabê-los de cor, o lugar onde encontrá-los. O proveito não será somente para os outros, visto que ao aprender a palavra a fim de pregá-la, vou dar um exemplo para vocês dessa questão do conhecer e da importância. A primeira vez que eu fui fazer a capelania na polícia lá no quartel, eu fui com o pastor Ricardo. Ele fez a primeira vez, eu fiquei pegando a lança, mas eu não tinha feito o curso ainda de capelão militar, eu tinha feito o curso de capelania. Eu falei, bom, eu tenho que trabalhar com os caras. Então eu cheguei lá e peguei já um sargento que olhou e falou, eu não sou crente, não gosto de crente, e por mim não tinha capelania aqui, mas como é uma ordem do comando, tem que obedecer. Então fazer o que você quiser. Aí eu falei, puxa, agora já me ajudou muito, já me deixou as pernas tremendo. E aí eu fui para Josué, um soldado, um guerreiro, que estava debaixo de uma ordem, de um comando de Moisés. E o texto que eu disse, Josué lutou todas as guerras, mas nunca foi ferido, porque ele obedecia a ordem e obedecia o comando. 5 minutinhos de palavra, orei, agradeci. Primeira, segunda, terceira semana, na terceira semana, um policial, na hora que eu terminei a capelania, falou, posso falar com você, capelão? Eu te ligo mais tarde. Eu dei o telefone, tarde o cara me falou, posso falar com você? Foi, pode ver aqui na igreja. Eu falei, aí, não, é que eu tive um problema com bebida, fui afastado, e agora eu fui reintegrado, mas eu não consegui me libertar ainda. Eu queria que o senhor me ajudasse. Você ministrar o cara, ia lá na quarta-feira, não falava nada, fazia o meu papel. Menos de 2 meses eu terminei, cheguei lá na capelania, o sargento bateu continência, bateu, beleza, está com ordem na minha cara, mas beleza. Chamou todo mundo de posição, achei estranho, porque uns ficavam sentados, outros riam, mas falou, pode ficar à vontade, capelão, vou assistir, hoje eu vou participar. E sentou, todo mundo olhou para o cara, sentou, eu participei, terminei, ele falou, já tem uns minutinhos. Eu falei, não, já deu. Falei, hoje ele manda me empreender. Quando eu dei o passo para ir embora, ele falou, fulano, assume aí. Aí um soldado assumiu lá e me acompanhou. Eu falei, já vai me levar direto para o xadrez. A polícia civil está ali em frente mesmo, ele vai me prender. Eu falei, o que você fez com o fulano? Cheguei, minhas pernas tremeu. Eu falei, nada, cara. O cara mudou. O cara mudou aqui dentro do quartel. É outra pessoa. Eu não sei o que você fez, mas eu quero te agradecer. Se você conseguir fazer com todos os meus soldados, você pode fazer o que você quiser.
E o que eu usei? Os versículos certos. O cara não precisava ser crente. Bom, não precisava ser crente, né? Eu queria que ele fosse crente, mas eu não poderia chegar lá e confrontar. Eu comecei a mostrar dentro da Bíblia os princípios de autoridade, de quem obedece, de quem vive. Então não foi suficiente. É a mesma coisa no evangelismo. Agora, se eu não conheço, eu vou falar o quê? Aí, talvez os seguintes pontos nos sirvam de ajuda. Tema, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Conseguiram me acompanhar aí? Acharam aí? Então vamos lá. Você vai trabalhar com um tema. Em primeiro lugar, aprenda o significado do versículo. O que o versículo quer dizer como um todo? Tudo posso naquele que me fortalece. Tem crente hoje, dentro da igreja, que ele lê esse versículo e ele sai achando que ele tem que pisar e humilhar todo mundo. Pensa como que estão os valores hoje. Eu ouvi de um camarada essa semana, ele disse assim: eu tenho uma casa, tenho um carro, tenho um bom emprego, eu sou próprio, sou abençoado. O pastor ali está com um carrinho velho, está desempregado e a igreja dele não cresceu, então ele está errado e eu estou certo. Irmão, Paulo estava lascado. O que Paulo tinha? Uma cela e uma cadeia. Pedro tinha chicote no lombo. Jesus tinha o quê? Então o conceito de prosperidade hoje é ter bens materiais, mas é o conceito bíblico? O cara pega o versículo, tudo posso naquele que me fortalece, e aí começa a humilhar todo mundo. É isso que o versículo quer dizer? Então a primeira coisa aí, aprenda o significado do versículo em um todo. Isso é, entenda o que o versículo quer dizer. Vai falar de Jesus para alguém, entenda o que você vai falar primeiro. Eu fiz quando eu comecei a estudar teologia, eu estudei com o pastor Vicente de Paula Leite, Assembleia de Deus do Belém. Foi meu primeiro mestre dessa questão de teologia. Eu paguei o meu primeiro curso, foi na época da mudança da datilografia para computador. Ele tinha as apostilas datilografadas e queria digitalizar. Hoje digitalizar é tirar uma cópia, né? Naquela época era datilografar, era digitalizar na mão. Então eu fazia como eu fazia a apostila dele, e eu, para cada apostila que eu fazia para ele, ele me dava um módulo do curso de teologia. Eu tenho minhas apostilas, depois eu vou mostrar para vocês. Umas apostilas aparelhou feio, meu Deus do céu. E eu fazia a apostila digitando. E ele dizia assim: sentar na cadeira de Moisés, todo mundo quer. Passar 40 anos no deserto, ninguém quer. Todo mundo quer evangelizar, é bom evangelizar, precisa evangelizar, mas tem que se preparar. Por que muitos cristãos vão para a escola de teologia, não digo nem antibíblico ou serviço, mas vão para uma escola de teologia confessional e o cara se desvia? Ou então o cara volta e diz: não vou mais dar dízimo, não preciso mais de pastor, porque é enfiado dentro da cabeça dele todos os desvios e não a verdade. Eu preciso conhecer as leis, eu preciso conhecer a teoria, eu preciso conhecer toda essa questão da letra, mas eu preciso conhecer muito mais da revelação da palavra. E como é que eu conheço ela? Lendo a Bíblia, vivendo a palavra. Então, primeiro, entenda todo o significado do versículo. Segundo, estude a palavra, mas estude palavra por palavra. Feche os olhos e imagine ou represente o versículo mentalmente. Pensa: tudo posso naquele que me fortalece. O que é que vem na tua mente? Imagina esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Então não é nas minhas forças, é em quem me fortalece. E quem me fortalece? A minha força vem de onde? Da posição financeira, do carro, da casa, do emprego, do dinheiro, da força do homem? Terceiro, muitas pessoas descobrem que o fato de o escrever várias vezes constitui para elas o melhor método. Outras incluem que é melhor recitá-lo em voz alta.
para conhecer bem. Tem gente, eu, por exemplo, gosto de escrever. Se eu estou ministrando, eu elaboro o sermão escrevendo no meu caderno, depois eu passo para o tablet, só para ficar chique. Mas eu gosto de escrever. Ainda que eu não pregue, ainda que não seja meu dia. O pastor está pregando e eu estou aqui no tablet, escrevendo. Não sei se vocês acompanham alguma transmissão do culto. Quando não é eu que estou pregando, o Facebook, tudo que o pastor está pregando eu estou pondo lá. Quando termina a mensagem que ele pregou, está tudo no Facebook, porque se eu vou anotando, eu vou escrevendo, eu vou absorvendo, eu vou me alimentando. Então, se eu quero evangelizar, eu tenho que conhecer. Uma das formas é isso, ou falar em voz alta, recitar em voz alta, escrever, que mais? Note que em que circunstância o versículo foi dado. Isto é de especial valor no que respeita a aprender o lugar onde se encontra. Em que época foi escrito? Para quem foi escrito? Qual é o significado da mensagem para aquela ocasião e para hoje? Por exemplo, se você pregar, ou se você pegar para estudar a mulher do fluxo de sangue, pensa comigo só um pouquinho. A mulher estava presa num lugar separado, ela não tinha acesso a ninguém, estava num lugar separado, ela não podia estar no meio do povo. Quando foi constatada a sua enfermidade, ela foi afastada do pai, da mãe, da família, da convivência, ficava num lugar longe da cidade. Como que essa mulher se tratava? Sendo que a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, tentando se curar. Já parou para pensar? E se essa mulher estava lá isolada, ela ouviu falar de Jesus, como que ela ouviu falar de Jesus? Olha, tem um Jesus, o Cristo, que ele cura as pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Existiam mulheres, e até hoje, que elas têm mensalmente, né, a não ser umas especiais que nunca têm, ou as que já passaram do costume, mas mensalmente elas têm o costume das mulheres, as regras menstruais. Então essas mulheres, quando ficava menstruada, ia para onde? Para onde essa mulher estava. E essa mulher falava para ele: eu estou aqui há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. E quando essas mulheres voltavam, comunicava para os médicos, e eles falavam: faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E numa dessas mulheres chegou e falou: olha, você já fez de tudo e não tem cura, mas tem um Jesus aí que cura, inclusive ele está na cidade agora. Se eu não parar para pensar na época, no versículo, como que eu vou ensinar? Então de repente eu vou chegar numa irmã que tem um fluxo de sangue hoje e falar: minha filha, ai morrer, não tem jeito mais não, vamos te isolar já vamos te pôr lá na... Entendeu a importância de observar o versículo, a época em que foi escrito? A gente fala do manto, e ela tocou na hora do manto de Jesus. A gente pensa que o manto era um avental, igual esse que eu gosto de usar para dar aula. Mas o manto era o talit, que era usado por baixo, ou que era usado sobre o corpo de Jesus. E ela vai e toca, e há um significado. Não sei se vocês viram que tem umas cordinhas, uns cordãozinhos pendurados, que é a orla do manto. Não tem nada a ver. A orla a gente pensa que é um embanhado, né? Não tem nada a ver. Mas se eu não estudar, como que eu vou saber? E de repente você encontra alguém que, por exemplo, tem um rapaz que a gente evangeliza aqui, que ele é judeu messiânico, e a gente começou a falar de Jesus, tem muito contato com ele, conversa bastante com ele, e ele fala: cara, por que os outros pastores, por que as outras igrejas não entendem que nem você entende? Eu falei: eu tenho culpa, cara. Porque ele viu um vídeo, a gente tocando chofar, e ele ficou alucinado. Eu falei: não, pode. E quando ele viu a gente de talit, então quase mudou. Peraí, como que eu vou evangelizar se eu não conheço a palavra? Outra coisa importante aí, descubra algumas relações entre as palavras do versículo e onde se encontram. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Talvez você resida no bloco 4, apartamento 15,
de um conjunto residencial. Está aí uma boa relação, há uma série quase infindável de relações que podem se estabelecer entre a palavra de um versículo e outro. Ou seja, você pega um versículo e você pega as concordâncias ou as palavras. Por exemplo, se você for falar de cura, você pode pegar a mulher do fluxo de sangue, mas quantas outras passagens não fala de cura? Então você não precisa pegar exatamente a passagem, mas você fala desses temas ou dentro desse assunto de cura. Evangelismo está ligado diretamente à questão da capelania. Então imagine, você vai evangelizar uma pessoa que está doente. Se você não domina o assunto de cura e não conhece nenhum versículo, você vai falar o que para ela? Ó, Jesus te cura. Ela diz, ah, tá bom, amém. Mas o que gera fé? A palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então você começa a gerar. Olha, na Bíblia está escrito de um homem que tinha a mão mirrada. Olha, havia um paralítico à beira de um tanque, onde as águas eram agitadas, e quem entrasse na água, mas aquele homem não conseguia, porque ele estava aleijado, já não tinha mais. Então Jesus foi lá e deu uma ordem. Jesus perguntou para ele assim, você quer ser curado? Parece loucura, o cara está doente e Jesus pergunta, você quer ser curado? Velho, é louco. Então a pergunta para você é, você quer ser curada? Aí você alinha ou linka todos os versículos, mas é para quem conhece. Por isso é necessário examinar. Eu costumo dizer que pastor que não gosta de ler a Bíblia, dificilmente ele crescerá em conhecimento. Porque pregar é fácil, irmão. Você vai na internet ali, você digita um tema de um sermão, qualquer tema que você digita aí, você digita o tema do sermão, o cara te dá prontinho a mensagem. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Mas e a unção? Quando que a unção vem? Quando você começa a ler. Quando que a unção vem? Quando você começa a examinar pequenos versículos. Aí você se alimenta. Porque quando você lê um texto, a primeira pessoa que é alimentada e que é tratada é você. Você é corrigido, você é tratado, você é alimentado. Você esquece dessa lição? Nunca mais. Outra coisa importante aí, o 6. Aprenda bem um versículo e o lugar onde se encontra antes de passar a outro. Não é o quanto estudamos ou lemos, é o que vale, mas o que retemos. Alguém sempre perguntou para mim, pastor, o senhor já leu a Bíblia toda? Não, irmão. De uma vez, de Gênesis, Apocalipse, sem parar, não. Pastor, o senhor já leu a Bíblia toda? Irmão, pelo menos umas 10 vezes eu já li. Mas a pessoa diz, não, você tem que pegar de Gênesis até Apocalipse. Você pergunta, o que você aprendeu? Não, só li. Não é o quanto lemos, é o quanto guardamos. É o quanto você está disposto, você está retendo. Nos meus primeiros 6 meses, um ano de crente, a gente sempre admira alguém, a gente sempre se espelha em alguém, seja um pastor, um pregador. Isso não é crime nem é pecado não, viu? Pelo contrário, a unção que você honra é a unção que você flui. Então, se você honra e você entende, é a unção que você vai fluir. Mas esse pastor, ele gostava muito de salmos, ele vivia pregando em salmos. E eu era doido para ler Isaías, Jeremias, e eu ficava com medo. E um dia eu estava lendo o versículo, eu estou lendo esse versículo de salmo, mas eu queria ler Jeremias e tal, mas como não pode, no convertido, você sabe, né? E quando terminou esse pastor, não era pastor na época, era um obreiro, mas hoje é pastor, ele me chamou e falou, ele me chamava de bigodinho, né? Porque naquela época a gente já tinha bigode encerrado, né? Igreja tradicional tinha que manter o bigodinho no bala, no calvanhaque, misericórdia. Cabelo grisalho, então era até crime. Eu fui disciplinado uma vez que eu pintei o bigode. E ele disse, por que você está lendo? Eu não entendi, você falou que leu Salmos e ia ler Jeremias, mas não pode por quê? Porque o senhor só lê Salmo. E eu pensei, só podia ler Salmo. Ele falou, não, meu filho, você pode ler a Bíblia inteira. Você pode ler a Bíblia inteira e pregar onde você quiser. Eu leio Salmos porque eu gosto, e eu estou num projeto de leitura do livro todo, então eu estou pregando durante todos esses meses os livros de Salmo para mim aproveitar a minha leitura. Mas aí eu falei, como que é? Ele falou, não, eu tenho que ler a Bíblia toda. Ele falou, não, você tem que ler a Bíblia.
Então, se você quiser ler de Gênesis e Apocalipse, não tem problema, mas a questão é o que você está aprendendo, o que você está guardando, o que você está vivendo para você. Porque não é o quanto você lê, é o quanto você recebe, é o quanto você vive, é o quanto você guarda. E depois desse ensino eu falei, cara, então não é importante você sair, é importante você ler. Lógico, um novo convertido chega na igreja, de praxe, você vai evangelizar, você vai discipular alguém, cara, você vai ler Evangelho de João, e você volta Mateus, Marcos, Lucas e Atos, porque o Evangelho de João está ligado diretamente ao chamado de filho, a igreja. Você lê, então, aí depois você deixa o cara mais à vontade para ler o que ele quiser, porque você fundamentou ele no Novo Testamento, você fundamentou ele no princípio de Jesus. Agora, pegar lendo tudo e não guardar nada, não reter nada, bom, entendido, né? Sétimo, não creia que possa recordar as referências bíblicas ou onde se encontra o versículo, pois é certo que você veja de novo o tema. Marcar exclusivamente numa primeira leitura, não, é difícil. Quando é algo que marca você em uma ministração ou você está lendo, é diferente. Mas só em ler, irmãos, tem que desenvolver o hábito. É igual ler bons livros. A nossa cultura, a cultura brasileira, já não é de ler muito. E eu acho que nós devemos estar em mais de 300 países no número de leitores. Nós não somos muito de ler, já é uma cultura. Pouquíssimas pessoas leem. E mesmo assim se converte, sabe que o princípio é de ler para conhecer, para aprender, e está dentro da igreja. Você pode observar na hora que você vai pregar. Não tenho nada contra a Bíblia no tablet, no celular, pelo contrário, muitas das vezes usamos. Mas hoje ninguém quer mais usar a Bíblia de papel, porque tem que manusear. Quando eu estou pregando, que eu percebo que alguém está não usando a Bíblia do celular, mas está usando o celular para outras coisas, irmão, eu não tenho a menor dúvida de, na mesma hora eu falo para ele, teu celular vai queimar, velho, e vai explodir aí na tua mão, bem alto, para todo mundo ver. Quando pôs o celular, puff, meu Deus, estava no WhatsApp, todo mundo olha, tá vendo? Porque as pessoas já não dão mais valor à palavra, já não lê a Bíblia, já não lê bons livros, mas TikTok. Oitavo, recorde com frequência os versículos, aprenda um novo versículo e a seguir recorde outros versículos da lição. Eu cansei de fazer isso. Versículo do dia, então eu aprendi. A gente lê até o versículo do dia, mas lê e esquece. Não, eu não posso esquecer. Por isso que eu falei, na terça-feira nós vamos fazer essa brincadeira aqui um tempinho, para ver quem vai saber de mais versículos. E a gente vai estar marcando. 1, 2, 3, 4. Volta a rodar. Volta a terceira rodada. Por quê? Eu leio o versículo do dia. Se você parar hoje, eu vou dar por exemplo, eu hoje. Hoje é dia de primícias. Então 6 horas da manhã a gente estava aqui na igreja orando. Então eu oro pela igreja Palavra de Vida. Então eu mando nos grupos da igreja, das nossas igrejas daqui, das igrejas da África. Então é uma oração só para todo mundo. Mas eu cito pelo menos 2 versículos. Beleza. Depois eu oro pela rede Chamar, que são os pastores filhos. A pastora Vanusa recebeu lá na rede Chamar, né? Orei por ela, beleza, no grupo. Liberei um versículo, uma palavra. Depois eu orei numa linha de transmissão só de pastores, que foi uma palavra profética. Eu liberei porque é o primeiro dia do mês, então, das 6 às 8h30 eu estava aqui só orando. Até queria tomar um café, mas não deu. Beleza. Depois tem um grupo de empresários, que eu oro toda segunda-feira com eles, eu mando uma palavra profética só empresários. Então eu citei outro versículo, pergunta da noite. Qual dos versículos eu lembro? Então, puxa, falou um monte de versículos. Não sei se a pastora Vanusa lembra o que eu liberei lá na linha de transmissão. Acho que eu mandei para você também, Wellington. Eu ouvi, mas quando eu estava trabalhando. Então, o que eu guardei? Aí no caso não é vocês, é eu. Michel, lembra? O que eu guardei? Eu lembro. O que eu guardei? Porque o que vai fazer é o que serviu para mim.
Eu posso ministrar 10 pessoas, mas quando terminar aquelas 10 pessoas, o que eu ministrei de Bíblia, eu tenho que guardar para mim. Os assuntos, as lutas, as guerras. Eu até costumo ministrar alguém, falo para vocês, eu gosto de anotar no papel. As brigas, as falas, os choros, as guerras. Eu vou anotando. Quando termina outro dia, eu olho pela pessoa. Quando ela sai pela porta, eu volto lá. Eu faço tipo um menininho japonês. Ele pega do livro e faz assim. Eu recebo conhecimento. Eu tiro daqui. Pus no papel. Não vou levar para casa. É por isso que alguém às vezes fala: poxa, pastor, você continua bonito, cada dia mais, irmão. Não vou estragar minha beleza por causa de problema, não. Eu não consegui. Ministrei, pastor, cara, não consegui comer direito, não consegui dormir. Cara, pois eu saio daqui, pode ser o problema que for. Chego em casa, bato o meu pé no tapete, já era. Eu entro para dentro já com fome. Já tomo banho, deito que eu durmo, que eu não lembro nem que existia mais nada. Quando eu levantar de manhã, poxa, tem aqui um problema para resolver, então vamos resolver agora. Você tem que guardar o que é Bíblia. Porque o que alimenta? A Bíblia. A palavra. Estão comigo? 9, né? Se lhe for possível, peça a alguma pessoa que escute recitar o versículo ou passagem a fim de corrigir qualquer palavra aprendida incorretamente. Esse é mais difícil, usar esse método. Porque a gente trabalha o dia inteiro, às vezes até trabalha esposa junto, mas é tanta correria que, escuta aí que eu estou decorando uns versículos aqui, o que você acha? Dá licença, agora eu estou com um cliente aqui. Na hora do almoço eu quero tirar o meu soninho do descanso. Mas é válido, né? Não procure aprender de cor quando a mente estiver cansada. De manhã cedo, em geral, a mente está em ótimas condições. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, tenho uma facilidade muito grande de guardar quando eu leio antes de dormir. Então, eu tomei um banho, comi, gente, eu estou novo. Eu vou dormir meia-noite, 1h da manhã, 6 horas eu estou de pé, sem cansaço. Eu não tenho dificuldade de acordar. Eu levantei hoje 5h30 para vir para cá. Não dormi durante o dia. Para mim é normal. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Se ela levantar meia hora antes do costume, a pastora Dorcas, ela tem essa facilidade, né? Se ela acordar antes das 9, ela só consegue abrir os olhos às 11. É tanto que nessa viagem que ela ficou 10 dias abrindo a loja, quando ela abrir a loja, quando eu cheguei, ela falou: estou acabada, levantar às 6h30 da manhã não dá para mim. Eu posso ficar com você até 1h da manhã se você quiser, mas não me chame cedo. Então, se a pessoa dessa levantar cedo e ela for querer ler, vai conseguir? Estudar de manhã? Não. Então, cada um tem o seu tempo, o seu momento certo. Lógico, de manhã você realmente está com a mente mais fresquinha. Antigamente, né, a igreja tinha um culto que se chamava culto de consagração. E não sei porquê, muita gente matou, né? Era o domingo de consagração. Tinha o sábado com as mulheres e tinha o domingo. Ia todo mundo para a igreja, e consagração naquela época chamava jejum. Jejuar é diferente de ficar com fome para fazer exame. E tem gente que vai fazer exame e fala: aproveita e vou jejuar. Vinha todo mundo com fome para a igreja, jejuava até meio-dia, 1h, depois tinha um café e as mulheres iam limpar a igreja, arrumar. A gente ainda tem esses períodos, mas muita gente matou isso. É igual orar de joelho, né? Ninguém mais quer orar para começar o culto de joelho. Mas aonde é que a gente vence as grandes batalhas? De joelho. Pastor, mas é porque hoje a pegada é outra, a máquina de fumaça, a luzinha, de Jesus. Eu tenho esse texto de Jesus aí também. Mas tem um momento certo, tem a hora certa. E como que eu vou viver tudo isso? Mergulhando dentro da palavra de Deus. É por isso que os nossos jovens hoje, sem demagogia, parece que a gente era diferente. Nós íamos para o culto segunda, nós tínhamos escola bíblica domingo de manhã, tinha evangelismo ou ensaio com os jovens à tarde, e à noite estava no culto, tinha escola bíblica. Saía da igreja no sábado, 10, 11 horas da noite, ia para onde?
as vigílias, os montes, mas não faltava de manhã na escola bíblica, com a revistinha, com a canetinha, e sentava lá e fazia escola bíblica. A gente não tinha ouvido para o funk, para o mundo, para o pecado, nós nem ouvia isso. Pensar em ouvir uma música mundana, nós já dizíamos, vamos para o inferno, misericórdia, sem Jesus tem poder, fazer até o sinal da cruz. Os nossos jovens hoje, o que foi? Ah não, que eu estava ouvindo um funk ali, ficou gravado na minha mente. Olha que coisa. De verdade, pastor Douglas, eu acredito demais na nossa geração. Eu acredito demais nessa geração que se levanta, mas que tem hora que dá vontade de tacar eles na parede. Dá. Falta de quê? De Bíblia. Por isso que eu sou chato com Bíblia. Eu acho que, sei não, deixa para lá. 11. O que se põe em prática de imediato nunca será esquecido, ou não será esquecido com facilidade. Quer ver o negócio funcionar? Coloque em prática na sua vida. Leia o versículo. Isso aqui aplica na minha vida. Vai. Maldito quem faz a obra do Senhor. O horário do culto, nosso culto aqui, por exemplo, é 5h30, né? Nosso culto é 6h30, mas a liderança chega às 5h30. Agora, no domingo, a gente ora das 6 até 6h25. Aí o pessoal do louvor vai começar o louvor. Aí o obreiro chegou atrasado e falou: eu posso orar? Eu falei: não sei, cara, fala com Deus, nós já estamos há meia hora aqui. Se você conseguir acompanhar nós em 5 minutos, dá a mão aí. Se você vê que não consegue, vai sentar e fica sentado aí. Maldito quem faz? Ah não, mas é porque eu esqueci em casa, distraí, não vi o horário. Maldito 2 vezes. Eu tenho certeza, irmão, é porque o Espírito Santo me revelou, senão eu falava. Ele estava assistindo o jogo do São Paulo. Era São Paulo que jogou domingo? Teve alguém que jogou domingo. Não lembro quem foi não, mas eu vi. O cara se distraiu no jogo. Ou falou assim: pô, se eu for agora eu vou perder o finalzinho. Vai, termina. Terminou. Quando saiu correndo, não deu tempo de chegar. O que eu sou se eu faço a obra de Deus relaxadamente? Eu vou esquecer desse versículo? Porque eu apliquei na minha vida. É eu que preciso mudar. O que se põe em prática imediatamente não será esquecido com facilidade. A mente melhora com o uso. Às vezes deixamos-las como que enferrujar. Depois precisamos ou é preciso lubrificá-la. Pode pensar na sua profissão. Eu falei agora para a pastora, eu resolvi fazer uma ênfase em história. Acho que eu falei para vocês, né? E eu estudando lá, eu falei um negócio, Jesus, me ajuda. Aí a minha filha chega: pai, isso aqui é assim, ó. Me chuta assim do notebook, aí vai lá e Ctrl+C, Ctrl+V, aí ela faz, aí pronto, para mandar lá que já está certo. Só leia aí, porque se perguntar o senhor já sabe. E aí eu falo: cabeça, volta a funcionar desse tamanhozona, cabeça enorme, Jesus. Mas é o que? Meio que enferrujado, porque tem que ficar lendo texto, lendo matéria de história. E aí a gente já tem umas histórias mentirosas no Brasil que a gente já não quer ouvir falar de história. Mas é porque não sabe? Não, porque não treinou a mente. Faça um teste você mesmo. Levante todo dia de manhã. Pode pôr o aplicativo no seu celular, no seu tablet. Versículo do dia. Eu vou decorar o versículo bíblico. A Bíblia online, a Bíblia On, é um aplicativo. Ela manda o versículo todo dia no seu celular, todo dia eu desperto. Aí eu olho o versículo e falo: Aí eu gosto de pular para os outros, né? Não, velho, não pula, fica no que está lá. É porque o que está lá foi uma pancada, pastor. Aí eu preferi pegar um mais de bênção. Aplica. Imagina se você decorar um versículo por dia no final do ano. Por isso amanhã não, terça a gente vai testar. Lembre-se que o desânimo nunca procede de Deus, mas do diabo. É sua mais poderosa arma. Uma prova disso é você fazer campanha. Eu não sou o cara mais campanheiro do mundo. Já fiz muitas campanhas.
Mas a campanha, ela tem alguns problemas. Ela traz um monte de gente, depois os caras vão embora e ainda fala mal. É igual festa de casamento. O cara vem, come, no final ele diz, faltou uns negocinhos, né? Mas tá bom. Mas a campanha, você pode observar, se você lançar uma campanha de prosperidade, começando com 70, no final termina com quantos? 25. Porque depende de ânimo. Os 12 dias de clamor por 12 meses de bênção, sempre eu faço. Na verdade eu teria direitos autorais dessa campanha, porque eu fiz ela há 20 anos. Depois começou a surgir em todo mundo, mas tudo bem. É um tema livre. Nós fizemos, não fiz esse ano, mas alguns anos que a gente fez, nós estávamos na rua de trás. Um desses dias de janeiro, como é de costume, tem bastante chuva. A água dava na cintura. E eu não sei começar as coisas e parar na metade. Eu não consigo, eu fico doente. Quer ser meu inimigo? Dá a sua palavra e não cumpre, eu começo os negócios e não termino. Pôs a mão no arado, vai até o fim. Ainda que você não vá usar mais que não precisa, você não deu tua palavra, vai até o fim. E nós chegamos e paramos e alguém falou, não dá para ir até a igreja não, como é que está a água? Eu falei, não, nós vamos fazer aqui mesmo, abrimos um monte de guarda-chuva na rua da igreja, bem aqui na esquina. E começamos a fazer a campanha, eu falei, mas você está louco? Eu falei, não vamos quebrar a campanha não. Peraí, eu começo a ler a Bíblia, vou pôr um propósito, vou ler um versículo por dia, vou ler o livro de Salmos, vou ler o livro de Provérbios, aí quando está com 3, 4, 5, aí você chega no capítulo do Salmo, por exemplo, da Bíblia, 119, e você fala, do 1 ao 118 foi bom, e você ainda pôs um propósito, eu vou ler em pé, em reverência, ou vou ler de joelho, aí você diz, bom, eu leio amanhã, ele lê depois, e o propósito já foi embora. Equipamentos necessários, é muito prático e de muita ajuda para aprender de cor versículos, preparar uma caderneta de anotação ou de apontamento que possa ser levada com facilidade. Deixa eu te falar, irmãos, não é vergonhoso o pastor ter um caderno. Antigamente nós tínhamos um caderno aqui que ficava com a liderança. Cada culto um dos obreiros pegava, nós chamávamos de guardião da palavra. Esse caderno ficava sempre aqui na igreja, e cada culto um obreiro sentava ali na frente, e quem fosse pregar, ia pregando, e essa pessoa ia anotando tudo que ela recebia, de revelação, de entendimento, de conhecimento da palavra, e anotava nesse caderno e ficava aqui. Depois cada obreiro vinha durante a semana, durante o mês, e pegava, via as mensagens, orava, e dava um visto de que ele tinha lido. A gente chamava de guardião da palavra. Não é pecado, querido, se você não quer usar o caderninho, pega um tabletzinho, pega, por exemplo, o meu tablet. Eu não gosto de tablet com internet, porque senão as minhas filhas ou meu neto queriam zoar, então eu pego sem nada. Não tem jogo. Às vezes as crianças pegam o meu tablet e ficam tudo felizes, aí elas vão lá. Aí olha para mim, não tem joguinho? Não, meu tablet é crente. Crente não joga não. Crente não joga nem palitinho, nem 2 ou 1, nem joga em pouco. Eu briguei com um pastor amigo meu e falou assim, crente não vai nem na lotérica, que é para não ser tentado, paga as contas no banco. Alô? Anote, escreva, tenha o costume de, por exemplo, não sei de vocês, mas sabe qual é o maior orgulho que eu tenho? É quando eu estou pregando e os obreiros estão anotando. Sabe o que é que vem no meu espírito? Os caras estão me dando valor, os caras estão me honrando. Eu estou pregando, os caras estão... Olha que honra, que valor, que apreço. Agora você está pregando, o cara está... Aleluia! Meu, ele não está ouvindo a mensagem. Como que ele vai alimentar outros? Aí Jesus coloca um feiticeiro, um macumbeiro, um testemunho de Jeová na frente dele para evangelizar, e o cara vai lá e dá um nozinho nele e joga no bolso. Equipamentos
necessários, é muito prática, de muita ajuda para aprender de quais versículos. Prepare uma caderneta de anotação que possa ser levada com facilidade, consulta imediata. Uma pequena caderneta ou uma pasta de folhas soltas. Eu particularmente não gosto disso, mas ele sugere que você pode pegar uma Bíblia antiga, simples, você cortar os versículos e colar. Eu sou anti cortar a Bíblia, né? Até as Bíblias, como fica velho, eu sou cuidadoso com isso, mas vamos que vamos, né? Também é muito prático preparar uma lista pessoal ou uma cadeia de referências bíblicas na própria Bíblia. Como que isso funciona? Você pode pegar a sua Bíblia e você colocar pequenos sinais referente a palavras. Então tudo que for referente ao assunto, santidade, você coloca, por exemplo, uma cruz. E todos os versículos que você for lendo na sua Bíblia sobre cruz, sobre santidade, você coloca o símbolozinho da cruz. Isso é para dar dinâmica de estudo. Não é bom, eu particularmente aconselho o crente não ficar mais do que 6 meses com uma Bíblia, que vicia. O cara começou a ler a Bíblia, ele marca tudo. Eu, por exemplo, eu anoto tudo, minhas Bíblias é tudo pintada. Eu vou ler na Bíblia, vou marcando onde eu vou pregando, onde alguém vai lendo, eu vou marcando de vermelho. Depois eu volto com a mesma Bíblia e vou marcando de laranja. Aí vou marcando de azul. Daqui a pouco a minha Bíblia está cheia de cor. Já troca. Porque tem crente tão viciado que se você tirar a Bíblia dele, ele não sabe onde está escrito os versículos. Se ele decora, se ele aprende os versículos, é bom. Mas se não, então precisa ter esse cuidado. Mas essa listazinha é uma sugestão. (9h20) Vamos tomar um cafezinho de 5 minutinhos? E aí vocês levantam e esticam as pernas aí também. 2 minutos no café. Pô, o Wander quase caiu, misericórdia. Não. Já fui à noite aqui.